Você já imaginou sair de casa para um compromisso simples e, de repente, perder completamente a noção de quem você é? Se tornar uma estranha para si mesma? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Teresa, e minha vida era comum. Eu tinha minha rotina, minha casa, minha família. Mas ultimamente, eu vinha me sentindo estranha. Pequenos esquecimentos, coisas bobas, onde coloquei as chaves, um compromisso marcado, um nome que fugia da cabeça. Eu ignorava. Achava que era cansaço ou distração. Mal sabia que aquilo era o prenúncio do pior dia da minha vida. Aquela manhã parecia normal. Eu tinha um horário marcado na manicure. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí de casa como sempre fazia. Mas algo aconteceu. Não sei dizer exatamente o que. Era como se, no meio do caminho, minha mente tivesse sido apagada. Um grande vazio se instalou e, de repente, eu não sabia onde estava, quem eu era, para onde deveria ir. A única coisa que eu sentia era medo. Muito medo. Enquanto minha família desesperada me procurava, eu vagava sem rumo. Meu carro foi encontrado abandonado com meus documentos dentro. Para eles, eu estava morta ou, no mínimo, desaparecida para sempre. Eu me tornei um fantasma de mim mesma. Andei sem rumo, sem saber para onde ir, sem entender por que não conseguia lembrar. A fome chegou rápido, assim como o cansaço. Tentei pedir ajuda, mas quem acreditaria em uma mulher desorientada, suja e sem identidade? Você já sentiu o que é ser invisível? Caminhar entre as pessoas e ninguém olhar para você? Foi assim que vivi por mais de um ano. Sem memória, sem nome, sem direção. Passei a morar nas ruas. Dormia em calçadas frias. Pedia comida quando a fome apertava. Muitas vezes, o que me davam eram restos. Como se eu não fosse mais um ser humano. Passei frio. Passei sede, passei medo. Aprendi a duras penas que a miséria não é apenas a falta de dinheiro. É a falta de identidade. A falta de esperança. As noites eram as piores. O medo de ser atacada. O terror de acordar e não saber onde estava. Cada dia era um novo desafio. Aprendi a me esconder. A fugir de perigos. Vi coisas horríveis acontecendo ao meu redor e me perguntava como eu tinha chegado ali. Eu era alguém antes. Tinha uma vida, mas ninguém se importava. Era como se eu tivesse deixado de existir para o mundo. Certa vez, roubaram um pouco que eu tinha, um cobertor rasgado e uma sacola com restos de comida. Eu chorei. Chorei como nunca antes. A dor da fome doía menos do que a dor de ser esquecida. Eu era apenas mais uma alma perdida entre tantas. E, com o passar do tempo, comecei a acreditar que jamais voltaria a ser alguém. Foi então que o destino colocou Cleide no meu caminho. Cleide era assistente social e me encontrou em uma das praças onde eu costumava ficar. Ao contrário de tantos outros, ela olhou para mim, me enxergou, perguntou meu nome. E foi naquele momento que me dei conta, eu não sabia responder. Mas Cleide não desistiu. Com paciência, ela me levou para uma entidade de acolhimento, onde fui alimentada, cuidada e, principalmente, ouvida. Aos poucos, as memórias começaram a voltar. Fragmentos soltos no tempo. Um rosto familiar. Um som distante. Uma imagem do meu antigo lar. Com a ajuda de médicos e terapeutas, o quebra-cabeça foi se montando até que, um dia, tudo fez sentido. Eu era Teresa. Eu tinha uma casa. Eu tinha uma família. Foi um choque. Eu chorei, gritei. Senti uma mistura de alegria e desespero. Como pude esquecer quem eu era?
Como sobrevivi tanto tempo sem minha identidade? Queria correr para casa, abraçar meus filhos, meu marido, contar para eles que eu estava viva, que eu tinha voltado. Mas o que eu não sabia era que o pior ainda estava por vir. Mas o que me esperava ao voltar foi muito pior do que eu imaginava. Cheguei ansiosa, com o coração acelerado. Toquei a campainha da minha casa, o lugar onde vivi por anos, onde esperava encontrar aqueles que me amavam. Mas quem atendeu a porta não foi meu marido. Foi uma mulher, mais jovem, com roupas que pareciam minhas. Fiquei paralisada. Ela me olhou com surpresa e depois com frieza. Pois não, disse com indiferença. Meu coração despencou. Atrás dela, meu marido apareceu. Seu rosto se encheu de choque. Mas o que veio depois foi o que mais doeu. Ele demorou para falar. Gaguejou. Tentou se justificar. Nós achamos que você estivesse morta. Mas a verdade era clara. Enquanto eu lutava pela minha sobrevivência, ele seguiu em frente. Encontrou outra. E essa outra estava agora no meu lugar. Minha família tentou me confortar, mas o olhar de piedade nos olhos deles me rasgava por dentro. Você precisa entender. Mas quem precisava entender eram eles. Eu lutei. Sobrevivi, voltei. Eu era a mesma. Ou não era mais? E se você voltasse para casa e descobrisse que já não há espaço para você? Minha casa não era mais minha. Meu marido havia reconstruído a vida dele. Meus filhos estavam diferentes. Era como se minha ausência tivesse apagado quem eu era. O pior não foi vê-lo com outra mulher. O pior foi perceber que ninguém realmente acreditava que eu voltaria. Tentei lutar. Mas percebi que estava sozinha. Todos haviam seguido em frente. E eu era apenas uma lembrança incômoda de um passado que eles não queriam reviver. E agora? O que resta para quem perdeu tudo? Eu chorei. Me revoltei, me senti traída. Mas então percebi algo: minha história ainda não acabou. Eu poderia ficar presa ao passado ou poderia recomeçar. E foi o que fiz. Com a ajuda de Cleide, encontrei um novo caminho. Minha vida não seria mais a mesma, mas eu estava viva. E isso era suficiente para escrever um novo capítulo. Às vezes, quando pensamos que tudo está perdido, a vida nos mostra que ainda há caminhos a serem trilhados. Eu achava que minha história tinha acabado. Mas, na verdade, um novo capítulo estava apenas começando. Depois de tanto sofrimento, eu poderia ter escolhido me fechar em minha dor, me entregar ao ressentimento. Mas não. Eu tinha sobrevivido. E isso significava que eu ainda tinha um propósito. Foi então que decidi permanecer na entidade onde fui acolhida. Mas desta vez, não como alguém que precisava de ajuda, e sim como alguém disposta a ajudar. Tornei-me voluntária, dedicando meu tempo a outras pessoas que, assim como eu, haviam se perdido de si mesmas. Vi mães separadas de seus filhos, idosos esquecidos, jovens sem rumo. Vi olhares que refletiam a mesma dor que eu um dia carreguei. E, ao estender a mão para cada uma dessas pessoas, percebi que minha própria ferida começava a cicatrizar. Foi nesse trabalho que conheci Nelson. Ele chegou à entidade desorientado, perdido, sem saber seu nome, sem lembrar sua história. Algo nele me tocou de imediato. Talvez porque, ao olhar para ele, eu enxergava a mim mesma quando fui resgatada. Sentei ao seu lado, segurei sua mão e disse as palavras que um dia Cleide me disse. Você não está sozinho. Com o tempo, Nelson recuperou suas lembranças. Assim como eu. Ele tinha uma família que já havia seguido em frente, acreditando que ele jamais voltaria. Ele chorou ao perceber que havia perdido tudo.
Mas eu estava ali para lembrá-lo de que perder o passado não significava perder a vida. Nos tornamos amigos. Depois, companheiros. E um dia, sem perceber, estávamos reconstruindo algo juntos. Não um passado perdido, mas um futuro novo. Com Nelson, aprendi que recomeçar é possível, mesmo quando tudo parece desmoronar. Construímos nossa própria família, baseada no amor, na compreensão e na certeza de que, por mais difícil que seja a jornada, sempre há esperança para aqueles que não desistem. A vida me tirou muito, mas também me devolveu algo precioso, a chance de reescrever minha história. E se há algo que aprendi, é que enquanto estivermos vivos, sempre haverá páginas em branco esperando para serem preenchidas.